Olá, bom dia. Então, vamos começar a aula, né? Então, ontem nós paramos, nós estávamos falando referente a diferença entre o transoperatório e o intraoperatório, né? Então, o transoperatório é do momento que o paciente vai para o centro cirúrgico até ele ser passado para a mesa operatória. O intraoperatório é até o término da anestesia. E aí é muito importante a gente enfatizar, né, a questão das necessidades do paciente, tá? A equipe de enfermagem tem a responsabilidade de, por exemplo, saber com o que o paciente trabalha e quais os efeitos que essa cirurgia vai causar, vai impactar na vida desse paciente. Então, se o paciente vai fazer uma cirurgia de hérnia e esse paciente ele é pedreiro, a gente tem que orientar ele que ele vai ter que se ausentar do trabalho por um tempo, porque ele não vai poder pegar peso por no mínimo 30 a 60 dias, tá? Então é muito importante a enfermagem conseguir orientar isso para o paciente, porque muitas das vezes ele acha que ele vai fazer um procedimento cirúrgico e 2, 3 dias depois ele já vai poder voltar a atividades normais, tá? Então é muito importante a gente saber o nome do procedimento cirúrgico, né? O que ele vai causar, como que ele vai ser feito, para a gente conseguir dar uma orientação adequada. Vocês têm alguma dúvida? E aí, no transoperatório, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso, né? Então, a gente recepciona o paciente, verifica todos os exames, verifica a pressão, os sinais vitais, identifica se ele fez a tricotomia, se ele está em jejum, e aí encaminha esse paciente para o transoperatório, para a sala operatória. Quando o paciente chega, dentro da sala operatória, né, quando inicia-se o intraoperatório, o que nós devemos fazer? Primeiro, monitorizar o paciente e verificar se todos os sinais eles continuam estáveis, tá? Depois que esse paciente é passado para a mesa operatória e ele é monitorizado, então quais são as monitorizações? Todos vocês sabem? Sabem quais são as monitorizações? Sim, mas então a gente coloca o manguito, né? Que ele é ligado num aparelho, no monitor cardíaco, onde ele vai verificar a pressão arterial. A gente coloca os eletrodos, onde a gente vai verificar as ondas cardíacas e o oxímetro, que vai verificar a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca, tá bom? Então, é muito importante a gente saber onde colocar e quais locais. Lembrando que esses tipos de monitorização, eles não podem serem do lado da cirurgia. Ai, professora, por quê? Por exemplo, se o paciente vai fazer uma cirurgia no rim direito, então eu devo colocar o aparelho de pressão do lado esquerdo. Por quê? Se houver alguma intercorrência no meio da cirurgia, eu precisar trocar esse aparelho, eu não contamino a cirurgia, entendeu? Então eu consigo trocar ou reposicionar
nesse caso, né? Sem haver nenhum dano, né? De contaminação à cirurgia. Se eu já peguei pacientes que ele estava com os 2 braços enfaixados, como que nós fazemos? Tem ideia, Vitor e Bia? Se o paciente chega e ele está com os 2 braços enfaixados, como que eu faço para colocar a monitorização nesse paciente? Isso, na perna, tá? Então, eu geralmente coloco na parte da panturrilha, tá? Isso, exatamente. Geralmente eu coloco na parte da panturrilha. Então, mas professora, a perna é muito mais grossa que o braço, né? Como que eu faço? Eu não sei aqui se vocês já presenciaram, mas existem aparelho, tanto aparelho infantil, né? O manguito, que a gente chama, que é aquela parte que insufla, infantil pediátrico, né? Que ele é menor, então crianças até 1 ano ele é de um tamanho, crianças até 4 anos ele é outro tamanho, e crianças de 4 a 8 anos ele tem um tamanho diferente também. Então, tudo isso a gente tem que analisar, por isso a importância de nós observarmos o quadro de cirurgias antes de iniciar o procedimento cirúrgico, porque aí eu já pego todos os materiais adequados para aquele paciente, tá? Então, aí eu tenho que pegar um aparelho, um manguito um pouco mais grosso, que ele é para pessoas obesas, tá? Então, ele é um pouco mais largo e mais extenso, onde eu consigo colocar na perna facilmente. Tá bom? Outra coisa que é muito importante na hora da monitorização, né? A gente verificar os sinais vitais, verificar se está tudo acoplado direitinho e auxiliar o posicionamento coloca ele na mesa operatória e auxilia o anestesista, tá? Durante esse auxílio, a gente toda a cirurgia, a gente tem uma folha, eu não sei se eu já cheguei a mostrar para vocês, mas na próxima aula eu trago, tá? Quando a gente voltar do intervalo, uma folha que o nome é Boletim BCC, Boletim do Centro Cirúrgico, tá? E ele serve para quê? Para a gente triar todos os gastos, porque dentro do centro cirúrgico a gente tem um arsenal, né, de materiais descartáveis, onde fica geralmente junto com a farmácia, tá? Então, para a gente não precisar ficar saindo do centro cirúrgico e aumentar a contaminação desse setor, nós temos um estoque, vamos dizer assim. E aí, para eles saberem o quanto se gasta, né? Porque assim, por exemplo, teve uma cesárea, então quanto de material descartável vai gastar nessa cesárea? Quantos medicamentos vão gastar? Quanto soro? Então, tudo isso é colocado no boletim do centro cirúrgico para a gente conseguir identificar e fazer uma compra mensal. Tá? Um pedido, na verdade, não é uma compra, um pedido mensal para o centro cirúrgico. Então, a gente evita que tenha uma grande quantidade de materiais e que esses materiais acabem não sendo utilizados. Então, eles acabam fazendo isso para triar o que se gasta, né, em cada cirurgia, tá? Então, por exemplo, abriram 3 luvas estéreo número 7, então tem que colocar lá que foram 3 luvas estéreo número 7. Abriram 5 gases, coloca lá. Utilizaram 3 fios de sutura, e aí vai colocando, eu já trago esse boletim para vocês verem exatamente como que é, tá bom? Então, a gente auxilia o anestesista e observa tudo que ele está usando. Então, quantas agulhas, quantas seringas, quantos soros, o equipo, tudo mais, tá bom?
a gente posiciona, né, na posição adequada, aí a gente correlaciona o nome do procedimento cirúrgico. Se nós não sabemos, né, a posição, porque pode ser mais de uma posição, a gente pergunta para o cirurgião. Isso. Algumas instituições hoje em dia já estão fazendo preconizadas. Por exemplo, o Hospital Guilherme Álvaro. O que eles fazem? Eles fazem uma caixa de materiais descartáveis uma caixa de material descartável de cesárea. Então, ali vão ter todos os materiais utilizados na cesárea, mas no meio do procedimento cirúrgico, o médico viu que ele precisava de um fio diferente que não tinha dentro dessa caixa. Aí o circulante de sala vai até o estoque e pede para o estoquista o fio específico, entendeu? E aí tem que ser anotado nesse DCC a mais, entendeu? Então, na verdade, não é usou repôs, né? Esse estoque, ele é feito, por exemplo, a cada 15 dias ou um mês, vai depender da instituição e do tamanho, né, que essa instituição tem. Então, a gente faz isso para controlar a quantidade de material gasto para eu conseguir fazer o pedido de forma adequada para que não falte e nem sobre. Tá? Então, eu não posso sobrar muito, também não pode faltar. Então, sempre antes de iniciar o procedimento cirúrgico, a gente vê se vai ser necessário a fazer a sondagem desse paciente. Então, como que a gente avalia que vai necessitar de sonda? Primeiro, o procedimento cirúrgico, ele vai demorar mais de 4 horas? Ou ele é abdômen baixo ventre, que vai fazer pressão na bexiga. Então, tudo isso tem que ser avaliado e pedido para o enfermeiro do setor passar a sonda. Algumas instituições antigamente, eles autorizavam, eles davam treinamento específico para os técnicos de enfermagem e autorizavam eles a fazerem a sondagem. Hoje em dia vai depender de cada instituição, mas é preconizado o enfermeiro realizar, porque é um procedimento que o enfermeiro tem habilitação para isso, tá bom? Sempre a gente, antes de realizar a anestesia, a gente tem que preservar a intimidade do paciente, né? Então, ele tá nu por debaixo do avental, e aí a gente não tira o avental para fazer anestesia, só depois que ele realizou o procedimento anestésico, a gente retira o avental dele, tá? Lembrando que pacientes idosos e paciente idoso e paciente criança, eles têm dificuldade de termorregulação. Você lembra que nós comentamos? E aí a anestesia, ela também dificulta mais isso, a termorregulação. E aí o que acaba ocorrendo? Essa pessoa ela tem dificuldade para manter a temperatura, então ela pode apresentar uma hipotermia devido ao procedimento cirúrgico, tá? Por quê? Porque a sala está extremamente fria, tá? Se lembra que nós falamos que a sala tem que ficar entre 19 e 23 graus, né, e tudo mais. Então, a sala está extremamente fria. E aí, nós precisamos proporcionar um ambiente confortável para esse paciente. Existem colchões de ar. Sabe aquele colchão que, acho que na década de 2000, né, ficou extremamente comum e todo mundo tinha para receber visita em casa, eram uns colchões que a gente enchia uma bombinha, né? Exatamente, ele é muito parecido com esse, só que ele é feito de TNT, tá? Ele é feito de TNT, então ele é um material descartável. E aí nós temos aquecedores de ar, que seria o quê? Seria como se fosse um aspirador, mas ao invés de puxar o ar, ele solta ar quente,
tá? Então, parece um aspirador, ele é extremamente grande, e aí a gente acopla a esse colchão e ele fica soltando ar quente embaixo do paciente. Então, essa também é uma das coisas importantes que o circulante de sala tem que observar, primeiro, se o procedimento cirúrgico vai demorar e se o paciente tem acima de 65 anos ou menor que 10 anos, que ele tem dificuldade de termorregulação. Então, se é uma criança, ele vai ter muita dificuldade em questão disso, tá? A gente sempre tem que proteger o paciente, né? Se lembra que a gente falou que a mesa operatória, ela tem umas partes metálicas, então a gente tem que certificar-se de que esse paciente não está encostando nas grades metálicas, para que a gente evite uma condução de eletricidade se for utilizar o bisturi elétrico. Depois a gente vai falar um pouco mais do bisturi elétrico, tá? Que mais que nós temos? E proteger, por exemplo, se a gente colocar perneiras, braçadeiras, geralmente elas são de materiais mais gelados, tá? Elas são tipo uma fórmica. Sabem o que é fórmica, né? Aquela película que passam em cima de madeira ou até mesmo plástico. E eles costumam ser gelados. Então a gente sempre pega um tecido, um lençol e coloca em cima para fazer essa proteção. Então, e aí a gente entra na função do circulante de sala, né? Ele tem a função de circular a sala e garantir a segurança de todo o procedimento. Então, ele tem que certificar-se que todos os materiais que estão sendo abertos, eles estão extremamente estéreis, né? Eles não contaminaram na hora da abertura. Ele tem que fazer a contagem visual junto com o instrumentador para certificar-se de que aquela caixa operatória que tem a etiqueta dizendo que tem 30 peças, né, 30 instrumentais, ela realmente tem esses 30 instrumentais. Fazer a contagem visual também das gases e das compressas, tá? E observar a monitorização do paciente constantemente e os tempos operatórios. Nossa, professora, tempos operatórios, isso. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um para a gente discutir e saber como que como que ocorre cada um, né? A montagem da sala operatória, que é extremamente importante, né? Então, a gente deve saber qual é o procedimento cirúrgico para que a gente consiga montar de forma adequada, né? Quando a instituição não tem essas caixas de material descartável, o próprio circulante de sala, ele vai ter que pegar todos os materiais, então as lâminas de bisturi, os fios de sutura, a quantidade de luvas, e o ideal é sempre que pegue alguns a mais, tá? Não muitos, para não sobrecarregar a sala, mas um pouco a mais que a gente consiga, por exemplo, se o médico coloca a luva e a luva se rompe, a gente consiga agir rápido em alguma intercorrência, vamos dizer assim, né? Circular a sala, o que significa circular a sala? Garantir a integridade do paciente e dos profissionais que estão realizando o procedimento cirúrgico no meio do campo estéreo, tá? Então, se ele precisar de um material específico, a gente sai. Se lembra que eu mostrei um vídeo para vocês, né? O vídeo não estava com áudio, mas vocês acabaram visualizando. Então, eles estavam dentro do campo operatório, mas eles precisavam de um outro tipo de material. O circulante de sala, ele sai, vai lá buscar e volta e entrega o material.
Tá? Então, o circulante de sala ele serve para que haja uma harmonia durante o procedimento cirúrgico. Tá? E que ninguém precise sair do campo estéreo para pegar nenhum material. E a função do técnico de enfermagem, circulante de sala, é fazer toda a desmontagem da sala operatória. Então, certificar-se de que todas as agulhas, todas as compressas, todas as gases saíram do paciente, todos os instrumentais, separar o que é lixo, o que vai para a lavanderia e o que vai para a CME, tá? E acompanhar o paciente até a sala operatória, até a sala de recuperação pós-anestésica. E aí, algumas coisas que a gente falou, né? Que é a função do circulante, garantir a higiene, adequar a temperatura e a umidade e a luminosidade. Então, também a função do circulante de sala, a gente já comentou sobre isso, né? Colocar o foco exatamente onde vai ser o local do procedimento cirúrgico. Ah, mas professora, às vezes eu não consegui chegar no foco adequado. Não faz mal que a gente tenha uma manopla. Nós temos algo que se chama manopla. É como se fosse uma capa estéreo que o médico coloca no foco, onde ele consegue manusear sem contaminar a mão dele, tá? É muito importante quando a gente fala adequar a temperatura, porque, por exemplo, numa cesárea, a temperatura ela tem que estar baixa, né? Ok. Só que quando o bebê nasce, a gente não pode deixar a temperatura baixa. Então, porque a gente pode causar hipotermia no bebê, porque se lembra que os bebês eles têm dificuldade de termorregulação. Então, por isso que quando a gente dá banho, o bebê ele fica roxinho, tá? Principalmente nos primeiros dias de vida, porque ele não tem essa habilidade. Depois, com o tempo, ele acaba adquirindo. Então, o que acontece? É muito importante o circulante de sala estar ciente disso. Então, iniciou o procedimento cirúrgico, está chegando na hora que vai tirar o bebê, ele deve desligar o ar ou baixar ou aumentar essa temperatura, tá? Para que esse bebê ele não sofra uma brusca mudança de temperatura, porque ele estava quentinho dentro do útero, né? E aí a gente tira ele e aí ele acaba tendo essa mudança brusca de temperatura. Então, ele sempre tem que ficar atento a tudo que está ocorrendo. Ah, mas professora, eu não estou participando do campo operatório, né? Então, eu posso ficar desligado? Não. É função também do circulante de sala saber todas as etapas operatórias, tá? E aí a gente vai falar sobre as etapas operatórias daqui a pouquinho. Garantir o funcionamento de todos os equipamentos. Então, por isso a importância de antes do paciente entrar para a sala operatória, o circulante de sala é testar todos os equipamentos, né? Então, testar o bisturi elétrico para ver se está funcionando, professora. Mas como que eu testo? Eu não preciso necessariamente conectar a lâmina de bisturi, tá? A lâmina de bisturi elétrico. Mas eu posso ligar ele na tomada e apertar o pedal, por exemplo, e escutar se ele está fazendo o barulho adequado. Observar se o aspirador está aspirando de forma adequada, tá? Para evitar que tenha intercorrências no meio do procedimento cirúrgico. Então, sempre garantir que todos os materiais utilizados na sala operatória estejam dentro da sala operatória para evitar essa circulação de entra e sai, tá? Porque isso aumenta a chance de contaminação. E é função dele certificar-se de que todas as práticas estão sendo feitas de formas assépticas e estéreis, tá? Então, por exemplo, vamos lá, como que eu posso dizer? Começou a abrir os materiais, é função do circulante de sala exigir que todos os profissionais que estejam dentro de sala operatória utilizem máscara para evitar a contaminação. Mas, nossa, professora, ainda estão anestesiando ele. Nem precisa. Precisa sim. Se começaram a abrir os materiais estéreis,
todos os profissionais que estão dentro da sala operatória necessitam estar utilizando máscara, touca e tudo mais, tá? Se lembra que eu já comentei que pode ser utilizado o raio-x durante o procedimento cirúrgico, né? Que é a escopia, que é um raio-x que aparece simultaneamente. Então, é o técnico de enfermagem que vai, ao iniciar o procedimento cirúrgico, então, principalmente se é um procedimento cirúrgico ortopédico, é interessante que antes de iniciar o procedimento, a gente pergunte para o médico se vai ser necessária a utilização de escopia, tá? Para que a gente esteja avisando o setor de raio-x. A mesma coisa a questão do sangue, para que nós estejamos avisando a equipe do laboratório ou banco de sangue, tá? Então, por exemplo, existem procedimentos cirúrgicos que a gente precisa de congelamento, a gente precisa visualizar as células, geralmente, vamos voltar do início. Geralmente, cirurgias cancerígenas, de nódulos cancerígenos, para o médico retirar, ele faz o seguinte: ele retira o nódulo e ele retira uma margem de segurança de mais ou menos 2 centímetros. E nessa margem de segurança, ele costuma retirar material, né, biológico, e mandar para o laboratório. Só que essa resposta do laboratório, a gente não pode esperar 7 dias, um mês. O laboratório tem 10 minutos para sinalizar se ali existe mutação de célula. Ele não vai dizer qual tipo de célula, se é cancerígena ou não. Ele vai avaliar se tem mutação celular, tá? Porque se houver mutação celular, o médico vai tirar mais 2 centímetros, aí ele pega e manda para o laboratório. Então, quem faz tudo isso? O próprio circulante de sala, tá? Então, como que é feito? A primeira coisa, a gente vê que é uma cirurgia de nódulo, por exemplo, cirurgia de câncer de estômago. A gente sinaliza, doutor, vai precisar de anátomo patológico no meio do procedimento cirúrgico? Ele fala, vai, a gente já sinaliza o laboratório. Por quê? Porque o laboratório sabe que daqui meia hora, 40 minutos, ele tem que estar de prontidão para realizar esse tipo de procedimento, tá? E aí a gente pega, o médico pega o material, coloca num recipiente, né, próprio, e entrega para o circulante de sala. Esse circulante de sala, ele sai, vai lá no laboratório, leva no laboratório e volta. E aí o laboratório vai ligar para o centro cirúrgico para comunicar qual tipo de célula é, para que se o médico já pode fechar, ou ele tem que tirar uma margem maior. Tá bom? Então, por isso a importância do laboratório. A mesma coisa do banco de sangue. Quando o paciente necessita de sangue, a gente já comunica a tipagem sanguínea e o fator RH, e aí quando esse banco de sangue chega em sala operatória, é função do circulante de sala certificar-se de todos os dados. E também é função do circulante a observar e certificar-se de todos os drenos ou sondas não estão cheios. Então, às vezes, o paciente tem algum tipo de dreno e aí ele tem que ficar observando durante o procedimento cirúrgico se vai ser necessário desprezar o conteúdo devido ao tempo de demora do procedimento. A mesma coisa na sonda. É importante sinalizar que também é função do técnico de enfermagem estar observando a quantidade de soro que esse paciente recebe. Geralmente, os pacientes, eles recebem Ringer lactato. Vocês já viram a diferença entre soro fisiológico, soro glicosado e Ringer lactato?
Então, vamos lá. Soro fisiológico, a gente faz reposição de volume. Soro glicosado, a gente geralmente utiliza em crianças e idosos, porque eles vão ter como esse paciente ele estava em jejum, eles vão ter uma dificuldade maior de manter a glicose no sangue, porque se lembra lá em saúde do adulto e do idoso, que vocês observaram que o idoso ele tende a se alimentar de forma diferente, comer um pouco menos, então isso faz com que ele diminua a glicose do corpo dele. A mesma coisa a criança, ela tem uma capacidade um pouco menor de consumir alimentos, e aí se ela precisa ficar em jejum de 12 horas, acaba ela podendo ter uma hipoglicemia. Então, geralmente nesses casos, outra vez, por isso a importância de nós identificarmos lá no quadro de cirurgias, né, que vai ser realizada a cirurgia, a idade do paciente, porque essa idade vai determinar o que eu vou precisar, quais suportes eu vou necessitar dentro dessa sala operatória para facilitar o meu trabalho. Estão conseguindo acompanhar, gente? Que bom. Então, eu preciso muita informação. Mas vocês vão ver que o dia que vocês forem para o centro cirúrgico, tudo isso vai fazer extremo sentido. Então, vai ficar muito fácil. Tudo se alinha. É muitas informações, mas tudo se conecta. Dá um medinho, não precisa ter medo, não. É só entender. O importante é você conseguir entender e assimilar a matéria. Com isso, você não decorar. Calma aí a gente chega no Ringer lactato. Geralmente, ele faz uma reposição de eletrólitos, tá? Então, ele faz uma. Se lembra que a gente falou que vocês não estagiam no centro cirúrgico, mas vocês vão um dia para o centro cirúrgico para observar toda essa rotina, tá? Então, o que acaba acontecendo, né? O que acaba acontecendo? Vocês têm a oportunidade de passar 5 horas, né, dentro do centro cirúrgico, observando exatamente como tudo funciona. Então, é interessante isso. E aí vocês começam a ver que tudo faz sentido. Então, deixa eu já pausar aqui. Então, vocês viram a importância de tudo. Isso, tá? Então, geralmente, durante todo o procedimento cirúrgico, como o paciente, exatamente, Vitor, como o paciente, ele perde muito sangue, ele perde todos os outros eletrólitos. Então, geralmente, eles utilizam Ringer lactato, tá? Eles só vão utilizar soro glicosado quando o paciente for ou criança ou idoso. Às vezes eles utilizam em pacientes diabéticos, Aline. A Aline fez uma pergunta que o soro glicosado utiliza também em pacientes diabéticos. Eles só utilizam em pacientes diabéticos que ele descompensa quando fica em jejum. Então, quando o paciente é diabético, antes de levar para a sala operatória, eles vão fazer um teste glicêmico, né? Um famoso destro. E aí, eles vão identificar se vai ser necessário a utilização de soro glicosado ou soro fisiológico ou até mesmo soro Ringer lactato. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e aí daqui a pouquinho nós voltamos para dar continuidade.